Você é curioso, antenado, criativo e sabe outros idiomas? O Nube te apresenta sua provável carreira: publicidade e propaganda. O publicitário, primeiro, ele deve estar muito ligado no ambiente, ler muito, saber o que está acontecendo nas empresas. Hoje você tem muitas mídias para isso. Os publicitários mais antigos, eles priorizam muito a formação desse profissional. E que envolve cinema, teatro, viagens, trabalhos voluntários, né, trabalho em equipe. Né, tudo isso é muito mais valioso que, na verdade, o conhecimento técnico. Engane-se quem pensa no publicitário apenas como um profissional da criação. Ele também desenvolve atividades na área de marketing, estudando o perfil de clientes e produtos para elaborar ações estratégicas. Tem um outro lado que é muito pouco explorado, que é a parte da área de negócios da publicidade, que é o executivo que vai atrás de patrocínio, é o executivo que vai atrás de cliente, é o executivo que oferece projeto de comunicação para as empresas. Gabriel está no primeiro ano da faculdade e descreve suas expectativas para a carreira. Eu decidi fazer PP pelo meio de uma amiga do meu pai que eu conheci, e ela trabalhava com casting. Ela me chamou para fazer um comercial e com isso eu conheci o meio e perguntei para ela antes de prestar o vestibular. Aí com isso eu conheci o curso e decidi prestar. Quando ele entra na faculdade, ele vai ter a oportunidade de conhecer uma série de disciplinas que vai desmistificar essa área da criação, que vai fazer com que ele se direcione mesmo para essa área ou conheça as demais áreas que são tão importantes quanto, né, como pesquisa de mercado, como marketing, como mídia, como planejamento, como redação, como produção, rádio, TV, né, e principalmente a área de internet. Uma vaga nesse curso é sempre muito disputada nas universidades. Um de seus maiores atrativos são os diferentes setores de atuação. Fica na banca de jornal, você vai ver quantos títulos tem ali, tem uns 500 ali. Cada título daquele tem que ter um profissional de comunicação ali. Empresas médias e pequenas, hoje em dia a economia está muito bem e as empresas estão começando a pensar em ter profissionais de comunicação. Você tem a área de promoção de vendas, que está se especializando, você tem a área de relacionamento, que é uma área que vem crescendo muito, na área de incentivos, as agências de comunicação, os institutos de pesquisa de mercado e além das produtoras. Então, o mercado vasto, o mercado estando aquecido, o mercado publicitário também está aquecido e contratando. Chegue mais perto. Seja bem-vindo. Vem com a gente. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Um jornalista deve ser cético ao extremo. Um jornalista não deve acreditar em nada. Um jornalista não deve servir a nenhuma causa a não ser a causa de informar. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Um jornalista, para fazer bem o seu trabalho, precisa de curiosidade, de cultivar um certo estranhamento diante do mundo, não achar absolutamente natural tudo aquilo que as pessoas acham natural. É obrigatório para todos os profissionais de televisão estar sempre em renovação e reinvenção. E no meu caso ficou talvez dramaticamente mais explícito, porque houve uma transição entre jornalista para apresentador de entretenimento. Paixão! Começou! Está no ar o Big Brother Brasil. Esse vai e vem, essa transição, essa passagem ficou mais visivelmente reinventado, mas acho que todo mundo passa por isso. Abelardo Barbosa, Jorge Maltner. Procuro estudar, ler, pesquisar, e quando estou assim, não cabe mais em mim, aí sento e escrevo. Vou fazendo uma escaleta já mental, às vezes no papel, uma linha assim da história e tudo. Eu leio muita poesia também, procuro estudar e escrevo, sim. Às vezes acerto, às vezes não, mas é quando vem de uma necessidade interna, né? Poesia não é algo que você escreve por querer, é por obrigação. Se eu tivesse que escolher, eu prefiro escrever.
Olá, eu sou Relações Públicas. Mas podem me chamar de RP. Pelo que imagino, você não tem certeza de quem eu sou e nem mesmo o que eu faço. Eu sou um profissional estratégico da comunicação. Talvez você nem imagina que o que eu faço existe. Eu sou o profissional que tem a leitura do jogo. Eu penso comunicação de maneira integrada, ligo os pontos. Eu trabalho para que os seus relacionamentos sejam mais harmoniosos. O RP é o médico que cuida da saúde da comunicação de empresas. O profissional que pensa e aplica ferramentas capazes de construir uma boa imagem para uma marca. E até mesmo para pessoas. E no fim das contas, eu faço você vender mais. Pois todo cliente deve conhecer, admirar e desejar o seu produto ou serviço. Eu não faço o belo trabalho dos jornalistas. Eu não substituo as brilhantes ideias dos publicitários. Eu sou o cara que integra conteúdo e propaganda, através de ações de relacionamento. Eu faço eventos, eu cuido das relações com a imprensa, eu trabalho a comunicação interna, eu faço gestão de crises, eu cuido da sua imagem na internet, eu trabalho relações governamentais, eu faço cerimonial. Sou um profissional generalista e com uma leitura mais ampla do cenário da comunicação. Eu trabalho as relações da sua empresa e negócio com todos os seus públicos, aplicando as soluções corretas em cada uma. Eu atuo como um conector, um agregador. Sou observador, multifunções. Sou dinâmico, facilitador. Eu sou quem faz a roda da comunicação girar. Você provavelmente ainda não sabe, mas você precisa de um RP. Ele é o profissional que vai fazer você se comunicar melhor. Ele vai te ajudar a construir uma boa reputação para sua marca. Ele vai cuidar da sua imagem. Comunicação eficaz se faz com estratégia, e disso a gente entende bastante. Se dedique ao seu negócio, enquanto um RP se dedica à sua comunicação. Relações Públicas, o profissional que gerencia a comunicação do seu negócio. Eu sou Donizete Eugênio, sou jornalista e sou radialista e já atuo na área há 24 anos. Desde 1989 eu trabalho com os microfones de rádio. Bom, o radialista ele tem uma função muito interessante e muito próxima com a comunidade, com a cidade. E por isso, aqui na nossa rádio, a gente procura sempre dar destaque para as coisas muito locais, né? E agora hoje, como nós temos uma região metropolitana, a gente ampliou muito bem esse espaço também de participação, de auxílio à comunidade, de vários assuntos que eu sempre digo que permeiam, que influenciam no desenvolvimento da nossa sociedade. O radialista tem que estar sempre atento, desde a falta de água até mesmo um problema social. O radialista ele tem que provocar assuntos que gerem discussões junto à sociedade, até mesmo provocar que a população possa realmente cobrar dos poderes constituídos algumas soluções para os seus problemas. Direto ou indiretamente, a gente procura fazer isso, de alguma forma, provocar que essas pessoas possam realmente buscar uma melhor qualidade de vida. Olha, eu sempre digo que quem trabalha com comunicação tem que ler muito, ler de tudo, ouvir muito, ouvir de tudo e aprender a selecionar não o que é bom para ele, mas o que é bom para uma grande comunidade. Porque a gente não trabalha, o comunicador não trabalha para ele trabalha para uma comunidade. Então, mas tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que ouvir muito rádio, assistir muito a TV, ver os companheiros, analisar, porque só assim a gente vai se aprimorando. E outro detalhe, né, tem paixão pelas pessoas, porque tendo paixão pelas pessoas, você começa a ver o que realmente possa auxiliar essas pessoas dentro de um programa de rádio, até mesmo um programa de televisão. Eu digo que trabalhar na comunicação é apaixonante, né, é algo maravilhoso, tendo as notícias que a gente conseguiu auxiliar, uma informação que ajudou alguém, é maravilhoso. Então, tem que ter paixão. E esses são alguns requisitos que eu falo, que servem não só para o jornalista, para o radialista,
mas vai servir para a vida toda também. Esse aqui roda 1,45. Bom, pessoal, agora nós vamos assistir um vídeo, eu vou comentar ele com vocês, a gente vai assistir, tentar aqui ver se dá pra gente ver se a gente consegue assistir juntos, né, vamos dizer assim, e eu fazer alguns comentários que eu acho pertinente, mas esse vídeo basicamente é um resumão, né, de tudo que a gente viu nessas duas primeiras aulas, e para entender, para que na frente, lá no avançar do curso, vocês consigam já entender a comunicação de uma forma muito abrangente, e dependendo do que se falar a respeito da comunicação, de que área a gente está tratando, né? Então vamos assistir o vídeo, eu vou comentando junto com eles, e a gente faz assim e encerra esse nosso primeiro ciclo. Você já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo ou nem existiria sem a comunicação. Isso a gente viu bem, né, no comentário que a gente assistiu, a gente percebeu, né, a importância das inovações tecnológicas no avanço da nossa humanidade, né? Então acho que isso ficou claro para todo mundo. Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. A gente viu isso, né, nas pinturas rupestres, também na primeira aula. E o que deve ficar bem claro também dessa primeira aula é justamente essa nossa capacidade de transmitir o nosso conhecimento para outras gerações, né? Não só de pai para filho, de avô para filho, como diversas gerações e vindas de outras pessoas, informações do mundo inteiro, né? Essa nossa capacidade de acumular informação é que nos diferencia. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe comunicar-se. Muitas pessoas, por medo, dificuldade, timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. Aqui você vê, existem outros exemplos, claro. Aqui tem uma distinção da informação para a comunicação, né? A informação ela é simplesmente uma informação. Ela não requer que você dê um retorno ou que você compreenda. Vocês vão ver mais para frente que informar era algo que governos tiranos faziam porque eles simplesmente comunicavam à população. A partir de agora, isso é obrigado, isso é proibido. E não havia questionamentos, não havia debate, não havia discussão, né? Então, isso é informação. A comunicação ela já é um pouco diferente. A comunicação ela requer uma outra pessoa receber essa informação e poder interagir com isso ou utilizar isso para alguma forma, né? Informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação e o saber ouvir. O processo de comunicação, que envolve interação, pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Shannon-Weaver. Não precisa se preocupar com o nome. Os elementos que compõem esse esquema são o interessante é a ideia, tá? Que é o sujeito que produz e tem a intenção de transmitir uma mensagem. A mensagem, que é o que o emissor tem a intenção de transmitir. O receptor, que é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns processos relacionados a esses elementos. São eles: a codificação, que envolve a tradução da mensagem em um código conhecido. A decodificação, que envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. O que seria isso, gente? Olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças também. Quando a gente fala
Por exemplo, fala. Eu estou falando para vocês através aqui desse curso. Vamos citar esse curso aqui como exemplo. Eu estou falando aqui através de vocês, através de uma câmera, e vocês estão recebendo isso de um vídeo que vocês acessaram através do YouTube, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Nós temos o emissor, que sou eu, no caso. Eu estou comunicando vocês, eu estou informando, passando essas informações através de um código. Qual que é esse código? Esse código é a linguagem. Eu estou falando através da língua portuguesa. Esse código ele pode ser diversas coisas. Ele pode ser outras línguas, ele pode ser códigos mesmo, daqueles que você necessita saber, senhas para poder descobrir, criptografados. Enfim, existem inúmeros códigos. Podem ser sons, podem ser sinais luminosos, qualquer coisa que a pessoa receba e interprete isso como uma mensagem, né? Então a codificação é isso, são o tipo de linguagem que você vai utilizar, que são os códigos. O meio é como a gente vai informar. Por exemplo, eu estou informando vocês através de um sistema de internet com câmera e vídeo, né? Então vocês estão me vendo através de um vídeo, de uma televisão, de um celular, através da internet. Esse é o nosso meio, né? E no caso, o receptor, que são vocês estão descodificando. Eu enviei através de um vídeo, vocês baixaram, decodificando essa mensagem, porque vocês conhecem a língua portuguesa, e a língua portuguesa, ela descodifica esse código que eu lhe enviei. Se eu falasse, por exemplo, em inglês com vocês, talvez muito poucos de vocês conseguissem entender, porque não é uma língua nativa. Se eu falasse em espanhol, em japonês ou em qualquer outra língua, a não ser que vocês conhecessem essa língua como nativa, né, ou tivessem estudado ela, vocês conseguiriam. Então, isso tudo são códigos, né? Então, vamos adiante. O meio ou canal é por onde circula a mensagem. O ruído refere-se a possíveis interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Aqui nós temos um outro elemento que é o ruído, né, gente? O ruído, ele pode ser não só o barulhinho, né? Esse barulhinho, de qualquer coisa que vocês ouçam uma mensagem com chiado, não tem nada a ver com esse tipo de ruído, tá? Ruído que a gente diz em comunicação, interferências que podem serem feitas durante esse processo, né? O ruído são as manipulações. Por exemplo, um jornal ele pode ser manipulável. O jornal nunca mente. Nós vamos ver bem isso mais para frente no curso, dentro especificamente do jornalismo. A gente sabe que o jornalismo não mente. O que ele pode fazer é manipular as informações, privilegiar alguns dados em detrimento de outros, utilizar uma palavra se ele estiver querendo dar uma importância assim ou assado para a matéria. Então existe a manipulação no jornalismo. Isso é ruído, tá? Isso é um ruído que pode existir. Uma opinião de alguém é um ruído dentro de uma informação. Se você tem uma informação e você tem mais uma opinião, isso também é um ruído, né? Mas é interessante a gente perceber que nem sempre a informação é exatamente aquilo que ela saiu, né? Esses ruídos acabam distorcendo a informação até a hora que a gente recebe elas. Vamos dar sequência. Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita. O feedback, que é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem decodificada por ele. Na prática, temos um sujeito emissor que codifica uma mensagem, seleciona um meio para transmiti-la. Ao receber a mensagem, o sujeito receptor interpreta e dá uma resposta ao sujeito emissor. Essa resposta é esse feedback que ela comentou agora há pouco, né? Na verdade, a gente passa uma mensagem, ela passa por um meio, a pessoa descodifica e geralmente tem um feedback, se a pessoa gostou, não gostou, se respondeu, se era uma questão. Às vezes, por exemplo, se eu emito um programa feito pela televisão, existe um feedback, porque os telespectadores que estiverem assistindo vão ter um ibope. Num jornal, se muitas pessoas viram aquela matéria, compartilharam nos celulares, compraram jornais, é um feedback, é uma forma de perceber que aquilo teve importância. Existe uma resposta, né, de quem está recebendo. Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. Vamos a um exemplo.
Joana dormiu mal à noite e brigou com o marido. Chegando no trabalho, leu o seguinte e-mail que recebeu de seu supervisor. Joana, você não cansa de nos surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Ao considerar seu contexto social, emocional e físico, ela decodifica a mensagem da seguinte forma. Eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E dizem que tenho que dar mais atenção ao que sugiro. E como feedback, responde ao e-mail escrevendo. Infelizmente, não consegui atender às expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. A partir do feedback que o supervisor recebe, fica claro que ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Então, vocês perceberam aí também que ruídos também podem ser sensações que a gente teve, estado de espírito, ânimo, discussão em casa, briga. Tudo isso interfere na forma como a gente emite as informações e como a gente, às vezes, também interpreta essas informações, né? A animosidade das pessoas. Vamos lá. E começa a se questionar. Será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado? Ou eu deveria ter parabenizado seu trabalho pessoalmente? Será que Joana está com algum problema? O supervisor se questiona sobre aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre quem diz, em que canal, para quem, diz o quê, com qual efeito e em qual contexto. É nessa hora que é importante, quando a gente trata das fake news, né, a gente entender exatamente todo esse círculo, né, o contexto. Quem são as pessoas que estão passando essa informação, para que tipo de leitores e de pessoas que elas querem informar, e qual é o retorno que essas pessoas estão esperando, né, dessa atitude, né? Através disso, quando a gente consegue entender bem esse processo comunicacional, e a gente vai ver mais para frente também de uma forma mais detalhada, vocês conseguem perceber como é que funcionam as manipulações de ideias, de informações, como grupos como esse MBL que surgiu praticamente do nada e tomou conta do processo eleitoral, não só disso, mas de todo o processo eleitoral, das fake news feitas pelo presidente, dos grupos formados por líderes, artistas, Lobão, Olavo de Carvalho, essa turma toda que hoje conquistaram o poder, né? Eles fizeram isso de uma forma muito eficiente. Eles utilizaram dentro da campanha um orientador que foi o mesmo que fez a campanha do Trump nos Estados Unidos, né? E através de conhecer essa forma do trabalho da comunicação, do que você vai informar, como você vai informar e como as pessoas vão perceber isso dentro de um contexto social, que é aquilo que nós temos no nosso país hoje, vamos citar aqui como exemplo, né? Essa convulsão social, como que eles atingiriam esse objetivo. E atingiram, né? É fato que atingiram. A partir disso, podemos observar que o contexto social, emocional e físico podem interferir no processo de comunicação. Os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Temos vários meios para transmitir uma mensagem e é necessário identificar qual é o mais adequado. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir sua decodificação o mais corretamente possível. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. E em qual contexto? Para a gente poder identificar podemos observar que uma o contexto news, social, emocional... Nós vamos ter que elencar praticamente vários aspectos dessa informação, né? E a fonte, acho que é um aspecto diferencial em toda a comunicação. Quando a gente fala fonte, não é fonte de aguinha, que sai a aguinha lá que você vai buscar lá com o seu baldezinho, não. É a fonte, claro que eu sei que vocês sabem o que é. É da onde está vindo essa informação, né? E nesse curso eu pretendo também estar ensinando vocês a selecionarem as fontes de informação, né? Vocês vão saber onde buscar canais confiáveis e como vocês mesmos, não só os que eu vou indicar, mas como vocês mesmos vão conseguir
peneirar isso, sabendo, olha, isso aqui é uma fonte oficial, isso aqui não é uma fonte oficial. E físico podem interferir no processo de comunicação. Aqui que eu queria voltar. Quando as pessoas têm... Aqui diz assim, todo problema que a pessoa sente, pode ser físico, emocional, isso interfere no processo de comunicação, né? Nós sabemos hoje que a imprensa desgastou muito o governo de esquerda e principalmente o PT, né, nos últimos anos, através da perseguição do Lula e apenas de políticos ligados com o PT, ou do PT, né, propriamente dita. Como é que essa imprensa desgastou a cabeça da maioria das pessoas, né, de uma boa parte da nossa população, criando nela um sentimento de ódio, né, de raiva naquele momento de campanha eleitoral, que as pessoas simplesmente tinham repulsa a tudo que se trataria de esquerda, de vermelho, de comunismo, socialismo, sem saber o que cada definição quer dizer. Elas simplesmente adotaram uma raiva que era uma condução das notícias feitas pelos jornais, pela própria Globo, por essas campanhas de internet, né, das mídias sociais. Então, é esse contexto, né, das pessoas, como as pessoas estão se sentindo, vamos aproveitar esse momento, que foi utilizado por essa turma que eu falei agora há pouco, para poder conquistar as eleições como conquistaram ano passado. Os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Temos vários meios para transmitir uma mensagem e é necessário identificar qual é o mais adequado. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir sua decodificação o mais corretamente possível. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental para a vida humana e como ele pode facilitar ou complicar seu dia a dia. Quando a gente entende, né, como funciona a comunicação, a gente utiliza ela em tudo, da forma que a gente fala com nossas companheiras e companheiros, com a forma que a gente lida no comércio, com as pessoas estranhas a gente, com a nossa família, com as pessoas que você ama. A gente começa a perceber que às vezes a comunicação não depende só daquilo que a gente fala, mas como a pessoa está se sentindo também, né? Então a empatia é muito fundamental na comunicação. Não adianta você querer se comunicar sem sentir o que o outro está sentindo, sem ver o que o outro está sentindo, sem estar na pele do outro, né? A comunicação tem esse papel social importantíssimo e nós devemos exercitar ele no nosso dia a dia, porque para evitar barreiras, né, e esses ruídos que acontecem na nossa comunicação. Para encerrar, vamos compartilhar 10 dicas para falar bem e ouvir melhor. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa. É aquilo, né? A palavra dita é jogada ao vento, né? E a partir do momento que você joga uma palavra, ela não pertence mais a você, ela pertence a outra pessoa, né? Lembrar que a comunicação começa em si, mas ela é processada na mente de outra pessoa, é que, por exemplo, eu estou falando com você, mas nesse momento que eu estou falando, você está assimilando essa informação aí do outro lado da telinha, né? Defina o objetivo da comunicação. Básico, né? A gente definir o objetivo da comunicação. O que a gente quer comunicar? Eu quero comunicar isso? Ok, eu tenho definir, né? Antes de comunicar, clarifique as suas próprias ideias. Quando eu quero comunicar alguma coisa, eu quero dizer, por exemplo, eu preciso fazer uma assembleia, eu quero falar algo para os trabalhadores, né? Então, antes de eu ir lá e pegar o microfone e começar a falar, eu tenho que pensar o que eu vou falar para essas pessoas, né? Que é o que vocês conhecem, que o Buiu costuma fazer a pauta, né? Antes de começar a falar com os trabalhadores. Isso a gente usa no nosso dia a dia e em diversas aplicações. Seja objetivo, claro e conciso. Isso acho que é importante, né? A gente ser objetivo. O que é você ser objetivo quando você fala? É você não enfiar um monte de frufrus nas suas frases, ou muita delonga, ou contar muita história. É você dizer aquilo que você precisa. Eu preciso... se você vai falar para os trabalhadores, você vai informar sobre a PLR, eu não preciso contar sobre a história da PLR, sobre como surgiu o desenvolvimento industrial, qual é o número do processo. Então tem que ser objetivo. Falar da PLR é isso. O que isso tem em negociação
é isso que nós estamos tentando, a nossa bandeira é essa. Isso também é ser claro e conciso, né? Coloque-se no lugar da outra pessoa. É o que eu falei agora há pouco, a empatia. Quando a gente se comunica, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Quais são os anseios dessa pessoa que nós estamos nos comunicando? O que ela está esperando de nós? O que ela quer ouvir? O que eu preciso dizer? Qual é a melhor forma de precisar dizer sem machucar outra pessoa, né? Verbalmente. Não interrompa os outros. Eu acho que... Você já pensou? O mais expressar bem como outros. Não interrompa os outros. Eu acho que essa não daqui os outros. Ela dispensa comentários, né? Eu acho que as pessoas têm sempre que ter educação quando conversam, de não interromper ninguém. Isso serve para a gente também em todo o nosso sistema, desde do lugar que a gente trabalha, na nossa residência, com as pessoas que a gente conhece e conversa pessoalmente. Eu acho que você nunca deve interromper. É claro que se uma pessoa se delonga demais na conversa, tem uma hora que você tem que dar um corte, né? Mas interromper é um hábito feio, né? Então, deixa a pessoa falar e depois a gente responde. Respeite os outros. Tá, eu acho que completamente relacionado com não interromper os outros também, né? Você respeitar, sentir, se colocar no lugar da outra pessoa. Não trate os outros como você não gostaria que fosse tratado, né? Faça perguntas. Eu acho que fazer perguntas é algo muito inerente do jornalismo, mas eu acho que isso pode e deve ser aplicado nas nossas vidas, né? A gente ser questionador é algo que nos leva sempre além. A gente questionar o porquê, como funcionam. Se você está comunicando alguma coisa, as pessoas te questionam, isso é importantíssimo, isso enriquece, né? As dúvidas de alguns podem ser dúvidas de muitos, né? E perguntas sempre podem ser esclarecedoras, por mais que você não acredite, que ache que eu já sei a resposta disso. Não, sempre faça a pergunta, sempre questione, né? Faça anotações. Anotações é básico, né? Quando você está aprendendo alguma coisa ou querendo se comunicar, você fazer anotações, você tem que fazer tópicos daqueles assuntos que você está se propondo a falar para alguém. Então, fazer pequenas anotações bem objetivas, bem claras, sucintas, você vai conseguir lembrar daquele assunto que você está falando na hora que você fez essa anotação e conseguir fluir melhor aquilo que você precisa comunicar. Preste atenção às mensagens não verbais. As mensagens não verbais, muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas você percebe que ela está querendo dizer outra, né? A gente vê isso acontecer também toda hora, a todo momento com as pessoas. Pessoas que, por exemplo, que estão no setor trabalhando e o encarregado chega lá e dá uma dura na pessoa, na frente de todo mundo, né? A pessoa se sente aquele assédio moral ali terrível, né? E ainda pergunta alguma coisa, a pessoa tem que mostrar que está tudo bem ainda por cima, né? Com risco, com medo de perder o emprego, né? Então, nessas horas, isso é uma mensagem não verbal. A pessoa vai perceber que o encarregado percebe que o trabalhador está com medo, está acuado, e nesse momento é que eles acabam praticando o assédio moral, né? Mas também não só isso. Você prestar atenção nas mensagens não verbais é você perceber a postura da pessoa. Isso se fala muito em comunicação, é uma coisa que se chama o corpo, é a capacidade do nosso corpo falar, as nossas reações, né? Como a gente se porta, a forma que a gente se inclina, é uma sublinguagem, vamos dizer assim. E algumas pessoas percebem isso de uma forma nata, né? O ser humano é um ser humano inteligente, então ele consegue perceber, às vezes, nas outras pessoas, se o que ela está dizendo realmente é aquilo, ou se a expressão dela... A não ser que a pessoa seja um ótimo artista, uma pessoa muito falsa, acostumada a falar mentiras, né? Aí fica um pouco complicado. Mas, normalmente, a gente tem que sempre prestar atenção nisso, na forma que as pessoas falam essas mensagens. Não só naquilo que a gente está ouvindo, que eles querem que a gente ouça. Bom, minha gente,
eu acho que aqui a gente acaba encerrando, então, a nossa segunda parte do nosso curso, né? A segunda parte, não, a segunda aula do nosso curso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí como foi a evolução da comunicação, os profissionais envolvidos na comunicação e o que é exatamente a comunicação, né? Como a gente pode aperfeiçoar, o que é um pouco de ruído, né? Acho que vocês conseguiram entender bem o que é o ruído. E então agora vocês têm as questões para responder no material escrito, né? E eu fico aguardando até a próxima sexta-feira. Valeu aí, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado, hein?